Iniciamos o painel 2 e damos as boas-vindas ao senhor Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Aço Brasil, que será o moderador deste painel. Também damos as boas-vindas aos senhores Sérgio Leite de Andrade, conselheiro do Aço Brasil, diretor-presidente da Uzi Minas, a Gustavo Werneck, conselheiro do Aço Brasil, diretor-presidente da Gerdau, Frederico Aires Lima, conselheiro do Aço Brasil, diretor-presidente da Aperam South America, e também a Marcelo Chara, conselheiro do Aço Brasil, presidente da Ternium Brasil. Vamos informar agora as regras de funcionamento desse painel. O moderador do painel terá 10 minutos para suas considerações iniciais e haverá depois uma sessão de debate com duração de 60 minutos. Ao final, cada palestrante terá 5 minutos para considerações finais. Passo a palavra agora, então, ao moderador, senhor Marco Polo de Melo Lopes. Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso painel, mas eu inicialmente gostaria de agradecer ao ministro Tarcísio pela sua participação na abertura do nosso congresso e, em nome da indústria do aço do Brasil, parabenizar o ministro pelo seu excepcional desempenho à frente do Ministério da Infraestrutura. Bom, eu vou começar aqui o nosso painel apresentando alguns slides com informações sobre o setor, é uma breve apresentação para nos ajudar no entendimento das questões que serão debatidas na sequência pelos CEOs. Então, vamos aqui à apresentação. E eu começo, basicamente, entrando aqui no que seria o perfil do setor. Ok, está projetado? Podemos passar para o primeiro aqui, então. Nós temos, então, um parque produtor de aço com 31 usinas, são 15 integradas e 16 mini-mills, uma capacidade instalada de 51 milhões de toneladas ano de aço bruto. Eu acho interessante guardar esse número, 51 milhões, porque vai servir para a gente algumas comparações, algumas referências que nós vamos fazer mais adiante. Investimentos de 2008 a 2020 de 28,2 bilhões de dólares, previsão de 2021 a 2025 de mais 8 bilhões de dólares, então temos no pipeline mais 8 bilhões, e uma produção de aço bruto de 31,4 milhões de toneladas. O próximo slide traz uma visão global. Nós somos o 9º maior produtor no mundo. É interessante a gente verificar no slide a posição da Turquia e da Alemanha. Estamos muito próximos, 7º e a 8ª posição aqui, basicamente, da Alemanha. O nosso próximo slide, eu acho interessante a gente poder ter uma visão do que representa o consumo do aço no Brasil. Então, basicamente, 3 segmentos têm, digamos, o desempenho aí de mais de 80% do nosso consumo. A construção civil, o setor de bens de capital e automotivo representam 82,1%, e também é importante a gente guardar um pouco dessa participação para entender o que foi a nossa montanha-russa ao longo aí do ano de 2020. O nosso próximo slide traz um conceito que nós consideramos como muito importante do que se refere ao consumo de aço, PIB, sempre com uma vinculação muito grande. Consumo de aço, desenvolvimento econômico e PIB são indissociáveis. Então, nós podemos verificar na parte esquerda do slide uma curva que traz a evolução do PIB e o consumo aparente. São curvas que andam superpostas praticamente, e no gráfico da direita nós verificamos uma correlação entre PIB e o consumo aparente de produtos siderúrgicos com uma altíssima correlação. Interessante, falando em termos de consumo, nós darmos uma olhada em relação a esse slide que traz o consumo per capita de produtos siderúrgicos. E se nós olharmos aí o ano de 1980, nós vamos verificar que a China, naquele ano, tinha um consumo de 32 quilos por habitante e o Brasil
100 quilos por habitante. Em 2020, a China fecha o ano com 691 quilos e o Brasil permanece na faixa de 100 quilos. Então, nós diríamos que durante 40 anos, basicamente, nós tivemos aí um caminhar de lado, né? E quando outras nações, como aqui o Chile ou o México, nós podemos verificar aqui na tabela, tiveram crescimentos aí mais expressivos. Falando um pouco aqui da parte conjuntural, nós estamos trazendo esse slide que mostra que de 2013 a 2019, nós tivemos uma queda muito forte das vendas internas de produtos siderúrgicos da ordem de 23%. Eu acho que é importante a gente guardar também essa relação, porque volta e meia surge uma discussão conceitual em relação ao que seria a capacidade do setor em atender o mercado interno. Quer dizer, o problema, na nossa visão, e nós vamos aprofundar isso certamente aqui no debate com o Frederico, com o Sérgio, com o Gustavo e com o Marcelo, na nossa visão, o problema não é um problema de oferta, é um problema de demanda. No slide seguinte, já foi comentado, inclusive, na fala inicial do Faraco, nós tínhamos, como setor aço, uma expectativa de que o ano de 2020 seria o ano da recuperação. Essa era a nossa expectativa. Começamos o ano operando com 63% da nossa capacidade instalada. Veio a pandemia, com a pandemia veio o isolamento social necessário, importante, mas junto com o isolamento social veio uma gravíssima crise de demanda que, na nossa percepção, não foi analisada, divulgada em profundidade. Então, nós podemos olhar aqui pelo gráfico que em abril, no momento mais agudo dessa crise, os nossos 3 setores que nós identificamos aqui no consumo, na pizza de consumo, o setor automotivo, por exemplo, fechou naquele momento 65 plantas, 5.200 concessionárias. O setor de máquina e equipamento teve 47% das suas empresas fechadas e a construção civil também sofreu um baque muito grande. Nós, naquele momento, operando com 45% da capacidade instalada, como já foi mencionado pelo Faraco, fechamos 8 altos fornos, 13 aciarias, né, por conta exatamente da inexistência de demanda. Veio a retomada, religamos os equipamentos e aí o gráfico aponta essa estupenda reação do setor, já em junho, colocando mais no mercado interno que se colocava no início do ano, no período que antecedeu a pandemia. O nosso próximo slide, que parece aí um eletrocardiograma, traz também um aspecto de um fenômeno importante que aconteceu não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que foi o boom das commodities. Nós podemos verificar que as nossas principais matérias-primas e insumos tiveram uma escalada de preço monumental, né? O caso do minério, o caso do carvão, o caso da sucata. Esse gráfico traz aqui, vai servir de base, inclusive, para nossas conversas aqui, o nosso bate-papo, mostra já uma inflexão em relação aos preços de algumas dessas matérias-primas. Mas eu relembro, por exemplo, minério, que é uma matéria-prima estratégica, era comprado no início do ano passado a $75, bateu 230 e hoje já está num patamar em torno de 100, 120 dólares. Trazemos aqui também, para conhecimento dos nossos congressistas, a evolução dos preços, índices de preços nos mercados domésticos dos outros países, constatando que, de fato, ocorreram aumentos expressivos nos preços dos produtos siderúrgicos no Brasil, por conta exatamente do que nós apontamos no slide anterior. Mas vejam que, na comparação com os demais países, o caso da BQ, bobina quente, um produto de referência na área dos laminados planos, nós estamos aqui na 4ª posição, e no slide seguinte podemos verificar que, no caso do vergalhão, nós temos aqui a 3ª posição. De novo, um fenômeno que não foi Brasil, é mundial, e a elevação dos preços de siderúrgicos também não foi um fenômeno do Brasil, foi um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro. Nosso próximo slide traz uma fotografia que nós entendemos como muito importante para nós entendermos a dinâmica do que acontece no mundo siderúrgico. Nós trazemos aqui a evidência de um excesso de capacidade de 560 milhões de toneladas no mundo,
onde podemos verificar que o maior volume está concentrado na China, com 121 milhões de toneladas, e isso, obviamente, traz efeitos danosos, como pode ser verificado no slide seguinte aqui, onde todos os países acabaram por se proteger. Vamos relembrar aqui o presidente Trump, em 2018, colocando a famosa seção 232, fechando o mercado americano para as importações, com taxação de 25%. 15 dias depois, a União Europeia entrando com uma salvaguarda, e o mundo inteiro se protegendo, e todos podem verificar que a área que está aberta, né, a área tracejada, é a área da América Latina, América do Sul, onde nós temos aí o maior mercado Brasil. Já me aproximando aqui do final, trago o dado que consideramos importante para alimentar as nossas discussões referente à importação, porque muito se falou ao longo desses meses todos, as narrativas que foram trazidas quanto à necessidade de se aumentar a importação, viabilizar a importação para se trazer um choque de oferta para o mercado. Os números apontam importações de janeiro a agosto de 2,7 milhões de toneladas, sem que qualquer medida excepcional tenha sido tomada para viabilizar esse nível de importação. Importante, e aí realmente estou a 2 slides aqui do final, nós mostrarmos as nossas previsões, e eu acho que é muito oportuno a gente identificar que em novembro de 2020, a indústria brasileira do aço previa um crescimento do seu consumo aparente de 2021 em relação a 2020 de 5,8%. Em maio desse ano, nós fizemos uma revisão, a primeira revisão, elevando esse crescimento de 5,8% para 15%, e mais recentemente, em julho de 2021, alteramos de novo a previsão para um crescimento de 24%. Então, o setor estima que nós estaríamos terminando o ano com consumo da ordem de 26,6 milhões de toneladas. Trago, finalmente, 2 conceitos que eu queria compartilhar com todos do aço, em relação ao aço, que é a sua imprescindibilidade, que já foi comentado aqui, né? O aço no dia a dia, o aço invisível, o aço que está na vida de todos nós. E, por último, um conceito referente ao fator, à participação estratégica do aço no que diz respeito à soberania nacional. Bom, com isso eu termino aqui a apresentação e vamos, sem mais demora, ao que seria aqui as nossas questões. E eu só relembro aqui como é que nós vamos funcionar. A ideia aqui no nosso painel é que todos, né, os nossos participantes possam comentar a mesma pergunta. A gente procurar criar uma dinâmica de uma conversa. Cada participante tem aí um limite de 3 minutos para a gente poder colocar um volume maior de questões. E ao final, como já foi anunciado pelo mestre de cerimônia, cada participante terá 5 minutos para fazer as suas considerações. E eu começo com uma primeira provocação aqui a todos os participantes. Basicamente, eu queria trazer que, após uma montanha-russa de 2020, com crise de demanda, crise de abastecimento, pressão dos custos de produção, estresse com os consumidores, né, e não foram poucos os estresses, pedidos de redução do imposto de importação de produtos siderúrgicos, a pergunta, o tema é: como está o mercado em 2021? Normalizado? Nível de estoque de distribuidores, lead time, pressão, preços commodities. Sérgio, vamos começar por você. Bom dia a todos. Marco, excelente a sua provocação, para que a gente possa fazer uma reflexão do que foram os últimos anos na vida da indústria do aço no Brasil. A segunda década do século XXI, em termos de crescimento econômico, foi uma década perdida. Foi uma década em que nós enfrentamos grandes dificuldades, enfrentamos a maior recessão da história brasileira, em que o país, durante 11 trimestres, apresentou um quadro recessivo, tá? E nós adentramos 2020, como já foi comentado aqui,
numa perspectiva muito positiva de crescimento. O primeiro trimestre de 2020 sinalizava um ano bastante forte para a economia brasileira e, evidentemente, também para a indústria do aço. Com a vinda da pandemia, que eclodiu no Brasil no dia 26 de fevereiro, com o primeiro caso oficialmente registrado, nós iniciamos no país uma situação de um impacto em termos da vida econômica do país muito forte. E esse impacto ele se demonstrou com intensidade muito forte no mês de abril. E dentro desse cenário que se criou no Brasil com a pandemia, né, em termos econômicos, as empresas tomaram uma série de medidas, e dentre elas a redução dos seus estoques para preservação de caixa. Com o segundo trimestre, veio uma retomada, e uma retomada bastante significativa. Uma retomada em que, no segundo semestre, nós nos posicionamos, em termos de abastecimento do mercado brasileiro, em patamares superiores aos trimestres anteriores à pandemia. E a indústria do aço, ela reagiu de forma intensa. Agora, havia no mercado uma situação de uma necessidade rápida de recebimento do aço e também um movimento de reposição de estoques. Aí as tensões que o Marco comentou muito bem, que nós vivenciamos e enfrentamos, e a indústria do aço tem uma tradição de enfrentar desafios e problemas. Nós, durante o segundo semestre de 2020 e durante o primeiro semestre de 2021, realizamos um trabalho intenso, produzimos com alta escala, normalizamos o abastecimento do mercado, indo ao ponto da finalização da sua pergunta, Marco. A gente pode dizer que hoje o abastecimento está normalizado, os estoques, em sua grande maioria, estão normalizados, a indústria do aço está atendendo plenamente, em quantidade e qualidade, as necessidades dos consumidores, e nós, indústria do aço, estamos preparados para novos desafios que certamente virão nos próximos anos. Ok, Sérgio. Frederico, você podia... Tá, deixa eu pegar aqui. Então, bom dia, Marco, bom dia a todos aí. O Sérgio fez um bom resumo, e eu acho que a hora que você pega a sua apresentação, né, Marco Polo, e o que o Sérgio comentou aqui, eu só queria destacar um ponto. A gente, né, fala queda de imposto de importação e etc. Esse setor ele viveu alguns produtos, aí, ordem de 20% a 30% de queda na recessão, que o Sérgio já comentou que o Brasil viveu, né? Saída dessa recessão, a gente vinha esperando um crescimento, e agora que a gente percebe, a retomada foi uma retomada forte, realmente o quarter 2 do ano passado já foi de total recuperação, e agora que a gente já entra num cenário, numa perspectiva de voltar a exportar, e que a maior parte dos grupos que estão aqui representados anunciou já investimentos, ou seja, uma confiança no que está por vir, eu acho que seria um contrassenso a gente falar de queda de alíquota, né? Eu acho que agora o que nós precisamos é essas usinas rodarem a totalidade, já que o mercado, concordo plenamente com o Sérgio, está abastecido, os estoques estão repostos, em algumas cadeias até já um estoque elevado por uma certa especulação aí de commodities que a gente viveu, que o Marco Polo também apresentou. Então, assim, o que eu acho é que agora o que a gente precisa é crescer, né? A gente vê, eu gosto muito daquela tabela que o Marco Polo mostrou, que mostra o consumo aparente per capita dos países. O Brasil completamente estagnado desde 1980 até o início dessa década. O que a gente precisa é que o país desenvolva para que esse crescimento saia do patamar que está hoje. Também, voltando à apresentação do Marco Polo, a gente vê que a capacidade da indústria doméstica é muito superior ao consumo do mercado ainda, ou seja, nós ainda, muito em breve, vamos estar exportando bons volumes, como sempre foi o histórico dessa indústria, e o que a gente realmente precisa, eu repito, é focar no desenvolvimento do país e não nessas narrativas que ficam difíceis da gente justificar quando você olha os números, né? Ok, Frederico. Gustavo. Bom, queria iniciar cumprimentando a todas e a todos que estão participando desse evento. E vendo ali, Marco, o teu último slide do aço imprescindível, né, e escutando as respostas aí dos colegas, né, me lembrei de um caso assim, que talvez ele traga um outro aspecto dessa questão, né. Eu tenho 2 filhos, né, a Mariana, 12 anos, né, a pernambucana, o Lucas, 10 anos, baiano, né, aproveito para mandar um enorme abraço para os nossos clientes, nossos colaboradores no Nordeste, né, um estado tão importante, uma região tão importante para nós. E eles voltaram a fazer aula presencial, né? E o Lucas teve recentemente com alguns colegas na minha casa, né? A escola está estimulando esses eventos, né, como
um estímulo à socialização novamente, sabe, Marco? E aí eles estavam reunidos lá fazendo um trabalho, né? Aí eu cheguei e perguntei para eles se eles queriam fazer uma brincadeira, né? Aí quiseram, entreguei uma folha de papel para cada um, né? E falei o seguinte, vou fazer a seguinte brincadeira, né? Eu vou falar uma palavra e vocês escrevem a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Aí entreguei um papel para cada um, né? E falei assim, aço. Aí eles começaram a desenhar, né? Aí dei um tempinho ali, recolhi o papel, né? Aí peguei o papel do meu filho, do Lucas, ele tinha desenhado lá um aerogerador, né? Aí eu perguntei por quê, ele falou que estava estudando isso na escola e lembrou também de uma viagem que a gente tinha feito, né, em Petrolina, onde eu tive a oportunidade de mostrar para ele um aerogerador e a capacidade que a gente tem de hoje atender desde do vergalhão para a fundação até os eixos ali das pás, né? Aí teve uma outra coleguinha, né, a Bia, colega do Lucas, ela foi desenhar um carro assim, todo bacana, né? Aí eu perguntei para ela porque ela tinha desenhado um carro, ela falou, que é um carro elétrico, é o sonho do meu pai de comprar um carro elétrico, né? Aí teve uma outra amiguinha lá, a Júlia, ela fez uma casa, e aí ela perguntei para ela por quê, ela falou que os pais têm uma casa ali em Praia do Forte, e aí durante a pandemia eles ficaram por lá, ela foi fazer uma ampliação da casa, resolveram fazer de estrutura metálica, sabe, Marco? E aí o quarto coleguinha lá, o Gabi, amigo do meu filho, ele foi desenhar lá um super-homem, aí não tinha nada a ver com a história, né? Aí eu falei, pô, então vou acabar com a brincadeira, né? Aí recolhi o papel, eles falaram, pô, tio, já acabou? O senhor é muito sem graça, né? Eu falei, mas depois a gente faz outra, né? Mas peguei aquele papel e levei para o escritório e fiquei pensando, né? Como é que esse trabalho que nós fizemos nos últimos anos, sabe, Marco, com a imagem do setor, para mostrar de fato o aço como imprescindível, o aço na vida das pessoas, né? Uma indústria moderna. Provavelmente, há anos atrás, se a gente fizesse uma brincadeira igual essa que eu fiz, pelo menos uns 2 desenhos ia estar lá desenhado uma fabriquinha com a fumacinha saindo, né? Então, para mim, foi muito legal ver que esse trabalho que a gente vem fazendo de mostrar o que, de fato, a indústria do aço ela tem se traduzido assim, numa nova perspectiva para a sociedade brasileira, principalmente, né? E aí me trouxe também aonde eu queria chegar, né? Porque o mercado está atendido, mas eu fiquei muito impressionado com a velocidade com a qual a gente conseguiu colocar esse atendimento no mercado, sabe, Marco? Verdade. Porque a gente olha os jornais assim, né? Tu vê várias indústrias assim que estão sofrendo muito, tá? Muito presente no nosso dia a dia, os chips, né, os semicondutores, não tem perspectiva agora no curto prazo de resolver isso, né? Setor automotivo. Então, outras indústrias assim também têm tido dificuldade de abastecer o setor. Eu acho que, além da gente abastecer, a gente conseguiu fazer isso numa velocidade muito rápida, né? Então, eu acho que isso é um aspecto para mostrar como o setor está preparado, tá? Com alta velocidade, com alta capacidade, de forma moderna, para atender as demandas agora do presente e as que vão vir no futuro. Muito bom, Gustavo. Marcelo, eu vou jogar uma outra provocação, quer dizer, além de te ouvir em relação a todos os demais aqui comentaram, se o mercado está ou não está normalizado, como a Térnio tem aí o foco voltado para o mercado internacional, e eu comentei aqui a respeito da inflexão das commodities, né? E o minério despencou, a sucata vem caindo, etc. Tal, mas o carvão não. O carvão, ao contrário, subiu, bateu ontem aí $400, né? Então, como você tem essa visão mais internacional, eu queria que você falasse também para os nossos congressistas. E o carvão, o que aconteceu com o carvão? Mas queria te ouvir também em relação ao comentário aqui de todos os demais em relação ao mercado. Por favor, Marcelo. Obrigado, Marco Polo. Bom dia. Vou procurar com meu melhor portunhol carioca. Agora, a incorporação carioca. Claramente, acompañando los comentarios de mis colegas, a marzo de 2020 inició un pesadelo para la sociedad en un todo, en un mundo entero, ¿no? Primeras noticias, nos llegamos, ¿no? Tenemos una fuerte integración con Italia, tenemos un hospital en nuestro grupo que es referencia en el norte de Italia, y obviamos la situación sanitaria o tamaño de la pandemia, y lo que significaba en términos de muertes, y realmente daba escalofríos. Y eso llegó y se espalhó por el mundo entero. Claramente impactó, sumió la demanda en absoluto. Nos operamos nuestra usina en Santa Cruz, tenemos una usina integrada a ciclo alto horno de 5 millones de toneladas, estamos produciendo a plena producción, y en pocas semanas tuvimos que reducir producción a 60%. Alto forno tiene flexibilidad nula, se opera entre un 75 y 100%. 60% era el límite nunca jamás explorado en nuestras operaciones lá.
fue un proceso de adaptación intenso, profundo, além de tener que asegurar operaciones seguras en términos de pandemia, en términos de protocolo, en términos de seguridad y salud. La NOSA fue declarada industria esencial porque muchas de nuestras operaciones incluyen plantas de oxígeno que fornecen oxígeno para uso sanitario. Y a pocos meses tener que recuperar, alineamos todos nuestros estoques, tuvimos que renegociar todos nuestros contratos, fornecimientos, y a los pocos meses tuvimos que ir a fondo, a máxima producción, porque tuvimos recuperación en B. No medio de eso tuvimos que exportar, nuestra usina está dedicada entre 75 y 80% de la producción son exportaciones, principalmente en Norteamérica, Estados Unidos, México y algo Europa, más tuvimos que reinventarnos en exportación a mercados totalmente fuera de la tradición. Exportamos a Asia y exportamos en forma competitiva, lo que demuestra la capacidad de la industria brasilera en reinventarse en situaciones críticas. Y fuimos a máxima producción, pasamos de estar produciendo a ritmo de 3 millones de toneladas a ritmo de 4,8 millones de toneladas. Eso claramente generó un estrés en la demanda de todas las materias primas del sector. Carbón. Hoy pega, estamos en el pico de los 400, el resto de las materias primas fueronse acomodando, el fornecimiento de aço, mercado local, fuese reacomodando, la industria brasilera viró hacia el interior, reduciendo sus exportaciones, y ahora nuevamente estamos voltando a las exportaciones. Ahora, los precios de las commodities tienen un aquecimiento vinculado a toda esta demanda intensa en el mercado mundial. El carbón tiene la particularidad que la briga comercial China-Australia generó, Australia uno de los principales países productores de carbón, y interrumpieron el comercio entre ellos. China procuró otros fornecedores, entre ellos país vecino a Mongolia, que fornece cerca de 30 millones de toneladas por año a ritmo de eso. 90% del consumo de carbón de China es interno, y Australia viró al resto del mercado procurando colocar sus exportaciones. Ahí viraron factores coyunturales en China. Inundaciones fuertes, fuerte demanda de carbón para uso termoeléctrico, tener que virar parte de la producción de mineral de carbón para la producción de energía eléctrica, y el fechamiento de fronteras por la crisis de COVID en Mongolia generó una corta oferta, con lo cual la China salió a comprar carbón y el mercado está totalmente aquecido, llegando a $400 por tonelada hoy. Las previsiones de eso, Veolia, todos los futuros, prevén una normalización del estado, digamos, de los precios de carbón, bien iniciado el 2022. Perfeito, Marcelo. Bom, vamos aqui ao nosso segundo tema, ou a segunda pergunta. Vou pedir que o Gustavo inicie, só para a gente fazer um rodízio aqui entre quem começa com o nosso bate-papo. As nossas importações de laminados de janeiro a agosto desse ano montaram a 2,6 milhões de toneladas. Isso representa alguma coisa em torno de 17% das nossas vendas internas. Esse nível de importação é conjuntural? Veio para ficar? O que é o teu sentimento em relação a isso aí, Gustavo? Olha, Marco, o meu sentimento com relação a esse tema, o nível de exportação que está alinhado assim com os últimos anos no Brasil, né? Mercado aberto, quem quiser importar tem toda a condição de importar, não tem nenhuma restrição quanto a isso. Então, acho que é um patamar histórico. Só que eu tenho um fortíssimo sentimento que esse nível de importação ele vai se reduzir ao longo do tempo, porque a qualidade do serviço com a qual a gente tem atendido os clientes do setor do aço nos últimos anos, ela tem tido um avanço assim incrível no meu ponto de vista, né? Então, tu pega hoje assim no setor de construção civil, numa cidade igual São Paulo, né? Com todas as restrições que tem do ponto de vista de tráfego, do ponto de vista ambiental, é um trabalho de logística assim formidável. Como é que a gente prepara, por exemplo, um kit de tela, a gente coloca num caminhão elétrico, ele vai à noite, tela na ordem que vai ser retirada e colocada no empreendimento, né? Então, um nível de serviço que a gente entrega para os clientes hoje, tá? Que dificilmente um importador vai conseguir entregar. Então, eu acho que está no nível assim, histórico, mas eu vejo uma evolução muito significativa no ponto de vista da qualidade do serviço
com a qual a gente atende e vai atender os nossos clientes no futuro. Então, eu vejo, né, quando a gente olha mais no longo prazo, que cada vez mais existe uma tendência da gente rever esse patamar de importação sendo reduzido por esse aspecto que, no meu ponto de vista, é bastante significativo. Olhando para o import penetration aí dos últimos 10 anos, estão falando de 11,5% e esse período de janeiro a agosto, 14%. Quer dizer, o que você está dizendo que está dentro de um patamar histórico. Sérgio? Marco, com relação à importação, tá? Um primeiro aspecto que nós temos que levantar é que a importação é uma opção comercial presente no mercado brasileiro do aço, tá? A importação é livre. Nos últimos 10 anos, como você comentou, ficou nesse patamar em torno de 11%. Tá? Esse ano está um pouco mais elevado, tá? Em função de um contexto de crescimento do preço do aço no mercado internacional, ao longo dos últimos meses do ano passado e dos primeiros 7 meses desse ano. Tá? E, na minha visão, a importação ela deve ficar nesse mesmo patamar, que foi o patamar que nós vivenciamos nos últimos 10 anos. O grande drama da importação é que ela, majoritariamente, vem de países, tá, em que há uma assimetria nas relações comerciais com o Brasil. Tá? Se nós pegarmos a origem do maior país que exporta para o Brasil, a China é também o país que é o maior alvo de processos antidumping no mundo inteiro. E nessa posição, não é à toa que ela é a líder, tá, em processos antidumping contra o seu produto. É porque realmente existem assimetrias que o mundo está percebendo. Tá? E nós, no Brasil, temos que passar a ter essa percepção com maior intensidade. Nós temos que olhar os processos antidumping como processos que venham a trazer a correção de assimetrias no mercado internacional. Tá? Nós temos também vivenciado, tá, situações em que a China ainda não é uma economia de mercado, e isso traz, sem dúvida, uma intensidade maior nessas assimetrias. Tá? E como você mostrou, né, Marco, quando a gente olha a situação internacional, nós verificamos que ocorreram movimentos, tá, de proteção de mercados ou de defesa de mercados no mundo inteiro. Na América do Sul não ocorreram. E não faz sentido, né? No Brasil nós defendemos o liberalismo econômico. Nós queremos um mundo em que haja isonomia nas relações comerciais, né? Mas nós não podemos defender no Brasil, nem praticar no Brasil, né, um liberalismo no mundo protecionista. Tá? E o que nós constatamos nos últimos anos é que a América do Sul não promoveu a defesa dos seus mercados. E na América do Sul se destaca o Brasil. O que nós queremos são práticas leais de comércio em mercados em que a isonomia seja um ponto forte. Obrigado, Sérgio. Estão chegando já perguntas aqui no meu WhatsApp, que eu acho que vão ajudar a alimentar aqui o nosso painel. Marcelo, nessa mesma linha aí das importações, para a gente fechar depois com o Frederico aqui esse item especificamente. Sí, totalmente adherido a los comentarios. Para acrescentar lo comentado por Sergio, la preocupación es, tem que ter isonomía y tem que ter regras claras, porque importar aço que vem de fontes subsidiadas é importar trabalho brasileiro, é desindustrializar o país, es perder el incentivo y la competitividad del investimento no Brasil para gerar, para producir bens y riqueza no país. Entonces, este es un factor, no tenemos que tener engano con aço barato que tem fonte subsidiada. Eso es un peligro para el tecido industrial do país. O PIB industrial do país está no entorno del 10% y décadas atrás estaba bem acima del 20%. El emprego industrial es el empleo de mayor grado de desenvolvimiento en una sociedad. Sociedad industrial es una sociedad plenamente desenvolvida, en educación, en oportunidades de desenvolvimiento, en creación de riqueza, en atracción de investimento. Nos tenemos que no defendernos, no proteger. La industria cirúrgica brasileña no necesita protección, lo que necesita es isonomía. El industrial brasilero, la comunidad brasilera, la sociedad brasilera necesita isonomía, porque eso es justo.
Perfeito, Marcelo. Frederico. Bom, deixa eu fazer o fechamento, fica fácil, né? Todo mundo já falou, eu só tento fechar aqui, mas eu acho que a gente abordou bem na hora que o Gustavo comentou do serviço que a gente presta a clientes, eu acho que isso é um fato. Ele deu bons exemplos de longos, mas eu acho que todos os grupos aqui presentes têm unidades de downstream, né, de processo de serviço e acabamento. Nós também atendemos, por exemplo, a indústria automotiva em just-in-time, sei que o Sérgio está aqui, a Usiminas tem a Usiminas Soluções, então eu acho que o serviço é um ponto, foi bem lembrado. Eu gostei muito do que o Sérgio, né, e o Marcelo falaram, de que importar aço é exportar empregos e riqueza, né? Porque a gente gera muito emprego, a gente gera muita riqueza. O que eu agregaria ao que vocês falaram é que um país que tem excesso de capacidade, que ainda não roda numa utilização de capacidade ideal, que tem, como foi comentado no painel anterior, um footprint de CO2, ou seja, nós geramos muito menos CO2 do que o aço que você pode importar. Então, assim, um país nessa condição e que produz todos os produtos que são consumidos, o produto que, porventura, a gente não produz é porque não tem escala. Porque o mais difícil, que é a fase a quente, nós temos, a tecnologia nós temos. Então, assim, um país que tem tudo isso e importar, né, 17% do seu consumo não, é um contrassenso. Então, eu me uno aos senhores para concordar que o patamar de importações tem que ser o que foi o histórico recente que nós vimos aí. Perfeito. Indo para o terceiro tema nosso aqui, eu queria pontuar aqui que o aço, como a gente já viu, ele está presente em tudo, sua característica principal é a imprescindibilidade, como nós vimos. O setor investiu, nos últimos 12 anos, também, como já vimos, 28 bilhões, tem mais 8 bilhões no pipeline. Nós somos a 12ª economia do mundo, mas o nosso consumo per capita permanece estagnado no patamar de 100 quilos por habitante. Então, o ponto aqui para a avaliação dos nossos panelistas seria o seguinte: o que precisa ser feito para assegurar o crescimento sustentado do mercado interno? Eu vou começar aqui com o Frederico. Obrigado, Marco Polo. Sua apresentação, acho que ela abordou isso muito bem, né, Marco Polo? Você mostrou duas correlações ali, né, o PIB com o crescimento do aço ali na primeira, e depois mostrou ali ao longo do tempo os países como comportou. Na prática, os dois andam junto, né? O país não desenvolve sem consumo de aço e não tem consumo de aço sem desenvolvimento. Então, eu resumiria a pergunta em desenvolvimento econômico. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí vem a pergunta difícil, né, de como fazer isso, né? Eu acho que o principal dever de casa que nós, como país, temos que fazer é o que vocês chamaram mais cedo de redução de assimetrias e que eu colocaria um resumo como custo Brasil. O país tem que melhorar sua competitividade em geral. Vou dar um exemplo simples aqui, mas que é impressionante, né? A nossa usina ela está a 300 quilômetros do porto, né, com linha férrea ligando ao porto. É mais barato colocar aço nessa cidade onde está o porto, trazendo da Ásia do que trazendo da usina. Porque a gente tem uma infraestrutura que ainda carece de muito investimento, e ela é parte desse custo Brasil. Legal ver que o nosso ministro Tarcísio abre o nosso Congresso, porque realmente a gente vê os esforços que estão sendo feitos, vê as coisas acontecendo, citou bons exemplos nas palavras dele, mas assim, é óbvio que nós ainda temos um dever de casa enorme para que o país tire as amarras que a indústria tem, e com isso a gente consiga ter o crescimento econômico que vai trazer o consumo aparente de aço para o patamar que todos nós aqui sonhamos, muito superior aos 100 quilos por habitante que a gente viu nos últimos 40 anos aí. Ok, Frederico. Marcelo, por favor. Sí, el sector de infraestructura tiene Você já começou. Tiene un potencial enorme en todos los censos. Y aquí, oír al ministro Tarcísio fue realmente excelente. Aquí hay un tema que tiene peso significativo y es el gas. La industria del gas es transición en el proceso de decarbonización de la industria siderúrgica, más allá de eso, es dinamizadora de toda la industria, porque potencializaría varios negocios, varios proyectos que tendrían viabilidad si tuviéramos gas. ¿No? Brasil, a los costos de países que tienen abundancia, es 3-4 veces menor el costo del gas. Y en esto el sector público-privado tiene una oportunidad excelente. Está la ley de gas, me parece que hay que instrumentar, hay que va a ser la práctica, más también hay que trabajar en proyectos proactivos, creativos. Hasta que Presal llegue, que son varios años, 5 años, podemos trabajar en la integración energética. No estamos procurando, trabajando junto con las autoridades no Brasil,
el sector industrial no Brasil, viendo si conseguimos una integración de gas con Argentina. Argentina tiene disponibilidad de gas en verano, con lo cual podría exportar e integrar el faltante en Brasil. Pre-salt, lo que significa el potencial. Tenemos que desenvolver gasoductos, tenemos que desenvolver infraestructura que es vital para la competitividad. Yo hallo que este tipo de proyectos, além de todos aquellos vinculados con la logística y hacer más eficiente y reducir el costo de Brasil, tienen en no país un potencial enorme. Temos que aprofundar en esto, hallo. Vale Ok. interromper aqui, Marco? Claro que vale. Né, só 2 pontos, concordo, mas eu queria complementar 2 coisas. Né? A primeira, a importância de que esses investimentos em infraestrutura gerem empregos, geram riqueza e consumam produtos brasileiros. Né? Eu acho que a gente tem esse ponto, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. E o segundo, eu acho que o ponto que eu queria lembrar é que a infraestrutura ela tem 2 impactos. No primeiro momento, ela gera consumo e, no segundo momento, ela dá competitividade para que a indústria tenha demanda. Então, eu acho que realmente isso aí é um dever de casa, concordo, o Marcelo abordou outros pontos do gás, eu acho que vários pontos ali, tudo isso leva a aço, né? O Marco comentou aqui, o Werneck também, o aço está em tudo que é lado, tudo isso gera aço e tem 2 efeitos, de um lado vai gerar consumo, do outro vai gerar competitividade para essa indústria, né? Perfeito, Frederico. O Sérgio, vamos lá, depois o Gustavo fecha. Eu já tenho umas 3 perguntas em relação a esse assunto que a gente talvez possa complementar também, mas, por favor. Marco, essa é uma situação que nós vivemos no Brasil que é atípica a nível mundial. Dentre as 30 maiores economias do mundo, o Brasil é a única economia que tem o mesmo consumo de aço per capita ano, por habitante, né? Num patamar estável há 40 anos. E estável num patamar baixo, porque se estivesse estável num patamar alto, estaria numa situação extremamente confortável. Então, esse é um desafio que nós já estamos enfrentando há 40 anos no Brasil. Tá? Empreendemos uma série de ações, tá? Mas o resultado que nós obtivemos não correspondeu ao esforço das ações que nós representamos. E, como já foi comentado aqui, a solução é investimentos em infraestrutura, investimentos em construção civil. Nós temos no Brasil um déficit de moradia de mais de 8 milhões de unidades. Tá? Um movimento de enfrentar esse déficit de moradia de forma intensa, traria, sem dúvida, um consumo de aço extremamente importante. E nessas moradias, nós estamos agora em Belo Horizonte vivendo o momento da Casa Cor, né? que é um evento anual que ocorre em várias cidades brasileiras. A Uzi Minas está participando do evento em Belo Horizonte, né? E lá nós levamos, inclusive, uma proposta de uma moradia em aço esteticamente muito bonita, né? Uma moradia que foi projetada por arquitetos, uma moradia funcional totalmente em aço, tá? Que é mais uma posição nossa em relação de oferecer ao mercado alternativas. Agora, sem dúvida, né? E aí entra no bojo do que o Frederico já comentou, né? A solução real é o país crescer. É o país crescer e investir fortemente em infraestrutura, construção civil, né? O setor de óleo e gás, que é um setor promissor em termos de consumo de aço, pode dar uma contribuição muito grande no momento em que se incentive a indústria brasileira a participar. Então, gente, nós temos um grande desafio aí para os próximos 10 anos. Nós não podemos chegar em 2030 com os mesmos 100 quilos por habitante ano. Perfeito, Sérgio. Gustavo. Eu gostaria de acrescentar 2 pontos rápidos aí que os colegas colocaram, até para abrir espaço, Marco, para a gente ouvir as participantes, os participantes que estão enviando aí perguntas. Tá? O primeiro ponto assim, é uma necessidade da gente reduzir o tamanho do Estado. Né? Eu ainda continuo acreditando que é possível a gente avançar numa agenda de privatizações, de marcos regulatórios. Quando a gente olha o próprio tema do saneamento, né? Os avanços que houve nos últimos meses, já se traduzindo em entrada de pedidos, né? Em melhoria da condição social no Brasil, que é um tema tão importante. Né? Então, acho que essa é uma agenda que ela pode ainda ser feita. Né? E o segundo ponto é bem prático, assim, né? É um negócio chamado construção metálica. Né? Então, também para as pessoas que estão participando agora com a gente, né? Entender que isso já é uma realidade. Né? Quando a gente olha as cidades de primeiro mundo, quando a gente olha ali, por exemplo, Coreia, né, do Sul, um dos alavancadores desse crescimento de consumo de aço foi a construção metálica, né? Uma construção moderna, uma construção ágil, uma construção com menos impacto ambiental. Então,
Então, acho que esse é um tema assim, de curto prazo no Brasil, que ele precisa avançar e vai avançar. Então, um estímulo que eu faço aqui também, né, especialmente aos clientes e aos consumidores que estão participando com a gente, que a gente possa aumentar esse debate assim, sobre a construção metálica no Brasil. Ok, Gustavo, eu vou pegar aqui, saindo aqui do nosso roteiro, já para poder atender as perguntas que estão chegando, e bacana que estão chegando aqui num número bastante elevado. Nós estamos falando de mercado, então eu vou juntar duas perguntas aqui para ver quem é que se habilitaria aí a tomar a iniciativa de responder, e depois nós voltamos para o modelo dos temas aqui que todos nós estaríamos comentando. Então, a primeira colocação feita aqui é o seguinte: e a demanda de aço no agronegócio? Como anda o alinhamento desses setores atualmente no Brasil, na visão aqui dos nossos panelistas? O crescimento do agronegócio também está impulsionando o setor aço? Como? Primeira colocação. Vou deixar aqui ao lado também, para a gente eventualmente juntar, que é um tema de grande interesse, com o avanço dos motores elétricos, qual a perspectiva das usinas em relação à queda de volume por esse segmento? Então, está dentro de um contexto. Quer dizer, primeiro, o agro, como, vamos dizer assim, está indo muito bem, com um grau de desenvolvimento grande, essa interação. E, segundo, o desenvolvimento tecnológico dos carros elétricos, que aí, obviamente, tem aí, provavelmente, um nível de consumo menor. Por favor, quem é que se habilita aqui para... Posso começar, Marco? Vamos lá, então, Gustavo. O setor agro é um setor absolutamente importante para nós da Gerdau, né? A gente atende esse setor de várias formas. É um setor que ele vem com crescimento, né? É um setor que, nesse momento, a demanda é muito alta. E não só no mercado doméstico em si, porque os próprios clientes nossos que atuam nesse segmento encontraram, durante a pandemia, oportunidades enormes de exportação, né? Então, pega setor, por exemplo, de máquinas agrícolas, é um setor que tem demandado intensamente aço, né? Para atender o mercado doméstico, mas também para janelas de exportação que, no meu ponto de vista, continuarão existindo, né? Outra questão dos carros elétricos, né? Existe uma fase de transição que ela vai demorar assim, algum tempo, né? Que são os carros híbridos. A gente não acredita que, no curto prazo, no Brasil, os carros elétricos ocuparão o mercado tão rapidamente. E nos carros híbridos, que a gente já vê muito presente no dia a dia, o consumo de aço por unidade ele aumenta. Então, nós não temos nenhuma projeção nossa no curto prazo de ter uma redução da demanda de aço no setor de veículos elétricos e híbridos por esse crescimento do setor. Muito pelo contrário, né? Perfeito. Agricultura? Alguém se sentiria aí mais... Não, eu queria comentar del tema carro eléctrico, mas a agricultura deixa Depois Federico, por favor. Vamos lá, então, fala sobre a agricultura. No, Federico. El carro eléctrico es, para nosotros es un desafío, es un mercado albo, claramente, porque nosotros tenemos 17 usinas, operaciones industriales en todas las Américas, en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Colombia, Brasil y Argentina. Y nos fabricamos la placa en Brasil, lo exportamos a México y ya está en acabamento final, laminación, y va a industria de vaso eléctrico. Y porque requiere, como bien mencionó Gustavo, la intensidad de vaso de los carros híbridos es importante y requiere ASOS de un desenvolvimiento tecnológico, aceros de alta resistencia, los requerimientos de seguridad, aceros leves, deformables, con proceso de soldadura láser, o sea, o nivel de tecnología que tiene y la reciclabilidad que tiene o ASO que tiene para nosotros una oportunidad extraordinaria de nos integrar a la industria do aço eléctrico. Perfeito, Marcelo. Frederico. Minha parte seria do aço elétrico também, né? Nós, como é do conhecimento, a Aperam produz aços elétricos, aços de grão não orientado para aplicação em veículos elétricos. Nossa visão é de que é semelhante à do Gustavo, de que não há uma queda do consumo de aço pela eletrificação da mobilidade, né? Há um enobrecimento, que aí é um pouco o que o Marcelo falou. Você também talvez tenha o mesmo peso de aço ali dentro, mas começa a ter aços com graus tecnológicos muito altos, perda magnética, alta frequência, uma série de exigências, caixas de bateria à prova de explosão. Então, tem uma série de exigências que vão entrando. Mas também, e aí concordo com os colegas, a gente ainda tem um tempo, principalmente no Brasil,
Por alguns motivos. Primeiro, porque não é um parque de veículos mais antigo, a renovação não é tão rápida quanto, por exemplo, nos Estados Unidos. E o segundo é que o Brasil também é exemplo do que acontece na indústria do aço. A nossa frota ela é ecologicamente melhor do que a média mundial, porque a gente já usa um percentual de álcool, de etanol, que é totalmente renovável, muito mais alto, né? Então, uma vez que a gente já está num patamar melhor e com um poder aquisitivo que faz com que a renovação da frota é mais lenta, o consumo de carros elétricos, consequentemente de aço para carros elétricos do Brasil, vai vir um pouquinho depois. Mas está em todas as nossas estratégias, nesse momento, muito ligado à inovação e pesquisa e desenvolvimento, o desenvolvimento de produtos para a indústria de carros elétricos. Ok, Frederico. Vou voltar aqui para o que seria o nosso roteiro, com uma questão também bastante, eu diria que instigante, que é o seguinte: estando o mercado interno plenamente abastecido, a exportação ela volta a ser necessária para a melhor utilização da capacidade instalada das nossas empresas. Então, o tema é como enfrentar o mercado internacional com esse gigantesco excesso de capacidade que nós vimos aí da ordem de 560 milhões de toneladas. Vamos relembrar a nossa capacidade, 51 milhões de toneladas. Práticas predatórias, escalada protecionistas. O que fazer para reduzir esse excesso de capacidade? Somos competitivos? Temos competitividade sistêmica? Marcelo, começando por você agora. Sí, ahí me parece que independientemente de todas las cuestiones regulatorias, yo acho que lo que siempre es beneficioso para nosotros es nos diferenciar en nuestra capacidad industrial. Eso es lo que nos va a permitir ser competitivos. La industria brasilera siderúrgica es competitiva. Vos olha el historial de los últimos 10, 15 años, casi un 30, 25% de nuestra producción va a mercados de exportación y va a los mercados más competitivos del mundo. No exportamos, y no exportamos commodity, exportamos productos elaborados, productos de alto conteúdo tecnológico. Entonces, yo acho que nuestro foco sistémico y permanente tiene que ser mejorar nuestra eficiencia industrial. No estamos ahora terminando un investimento de perto de 200 millones de reais para aumentar en un 20% nuestra inyección de combustibles no alto forno, que nos permitirá reducir nuestra dependencia del coque importado. Con lo cual, esto nos coloca marginalmente en un nivel de costos mucho más competitivo para ganar nuevos mercados en la exportación o ser más competitivos con nuestra complementación de operaciones en México. Yo creo que el camino va por ahí. Nos tenemos que ser cada vez más eficientes. Ok, mas, Frederico. Não, eu acho que eu concordo com o que o Marcelo colocou aí. Só lembrando, fazendo um parênteses, né? Todos nós somos grupos com participação em outros países. Benchmark é uma prática que a gente tem, assim, deve ser a palavra que aparece em toda reunião. São usinas, no geral, muito eficientes, nós somos competitivos. Um ponto que apareceu, que comentou-se aqui de exportação, né, no quarter 2 do ano passado, no segundo trimestre do ano passado, quando teve toda aquela queda de demanda que o Marco Polo mostrou, nós também chegamos a exportar aí mais de quase metade da nossa produção para a Ásia, porque não tinha mercado no Brasil. É óbvio que você não consegue fazer isso num mercado com aquele tamanho de excesso de capacidade, se você não for competitivo, se você não tiver qualidade. Então, assim, isso eu acho que fica claro. Agora, é um enorme desafio, né? Nós precisamos de ter o custo Brasil mais uma vez resolvido, os problemas de infraestrutura, porque realmente é uma briga inglória, o excesso de capacidade, países que não são economia de mercado, práticas desleais de comércio, todo mundo se fechando, seção 232 nos Estados Unidos, salvaguarda na Europa. Então, é um grande desafio o que torna cada vez mais importante o país crescer e a importação voltar para o patamar dela para que a gente tenha essa demanda ocupada pelas nossas capacidades, pelos nossos ativos e pela geração de emprego que a gente dá no país, né? Gustavo, você com o teu olhar também, com a participação expressiva também nos Estados Unidos, como é que você vê essa necessidade de exportação e, ao mesmo tempo, esse desafio monumental com esse mundo siderúrgico de cabeça para baixo? Então, eu acompanhei assim com um olhar bastante atento, né, as reuniões da ONU aí nos últimos dias, né. Acho que foi um olhar assim de curiosidade para entender o que está acontecendo, o que vai acontecer no mundo ao longo dos próximos anos, né, num cenário pós-pandemia, né.
E vendo os debates assim do qual eu pude interagir ali, participar de alguma forma, e depois lendo tudo que foi debatido, né, eu saí com 4 takeaways assim desses debates da ONU, né? Em primeiro lugar, me chamou bastante atenção assim esses temas que a gente debateu aqui com intensidade, os temas de climate change, como esse assunto tão relevante para a humanidade, ele vai evoluir de forma rápida ao longo dos próximos anos, né? Me chamou também a atenção assim esse crescimento da discussão de militarização e defesa no mundo, né? Como os países estão aumentando o seu budget e vão aumentar nos próximos anos nesse tema, né? Então, talvez uma guinada do que nós vimos nos últimos anos aí com relação à redução de investimentos nesse segmento, tá? Me chamou a atenção também um tema bastante relevante assim que foi colocado como um mismatching entre jobs e skills, né? Que ao longo dos próximos anos cada vez mais vai descolar as posições, os empregos que vão existir, tá? E os skills das pessoas que podem ocupar, ou seja, vai ficar mais difícil trazer pessoas, trazer talentos assim, para as organizações, né? Tanto é que no Brasil, nesse momento, existem 300 mil vagas, 300 mil oportunidades em aberto no setor de tecnologia, no setor de digitalização, então me chamou bastante atenção esse tema. E um quarto tema, Marco, que me chamou a atenção foi uma tendência do mundo de ser menos global e mais local, né? Então, para mim, são quatro temas que apareceram assim, de uma forma bem intensa nas reuniões da ONU, né? E esse tema, eu acho que o quarto tema ele está bastante relacionado ao que foi colocado, né? Que vai haver essa tendência, tá? de o mundo ser mais local. Isso vai exigir, vai nos trazer mais dificuldade de exportar. Então, vai nos exigir busca de soluções muito competitivas, né? Parte delas passam pelos temas que a gente vem discutindo aqui, né? Eu muitas vezes me sinto assim como um maratonista que está correndo com uma bola de ferro no pé, né? Então, uma comparação assim na Gerdau, né? Em operações de tamanho semelhante, né? Todo dia na nossa operação dos Estados Unidos, né? Lá em Tampa, chega um sedã de 5 lugares, né? No escritório, levando os colaboradores nossos que trabalham na área tributária, né? Todo dia, quando o sol levanta aqui no Brasil, chegam 6 micro-ônibus lotados na porta do nosso escritório para transportar os colaboradores que trabalham na área tributária, né? E nos Estados Unidos, eu entendo que em breve nós vamos até trocar essa sedã por uma moto, né? Porque com o uso intenso de digitalização, inteligência artificial, daqui a pouco a gente vai ter 2 pessoas só trabalhando na área tributária. Isso é um exemplo de como é difícil no Brasil, né? Mas eu acredito muito assim, na capacidade das nossas organizações, especialmente num aspecto assim, que são as nossas pessoas, sabe? Eu acho que as transformações pelas quais a gente tem passado têm feito coisas incríveis, têm aumentado muito a competitividade, têm nos permitido vencer essa agenda tão difícil, né? Então, eu acredito assim, que a exportação, sim, ela vai crescer, mas a gente tem que resolver, especialmente essas questões do ponto de vista da competitividade. Isso tem sido direcionado pelo Movimento Brasil Competitivo, Concurso Brasil. Então, um pouco da minha perspectiva sobre o tema, Marcos. Ok, Gustavo. Sérgio. Marco, essa questão da exportação é uma questão extremamente importante para nós, porque para todas as nossas empresas a exportação é um negócio, né? E nós estamos presentes também no mercado internacional, né? Na hora que a gente começa a analisar a situação das nossas exportações, eu acho que 4 pontos nós temos que trazer para reflexão, né? Um primeiro ponto, você colocou na sua pergunta, é com relação ao excesso de capacidade hoje a nível mundial. Nós temos um excesso de capacidade hoje mais de $500 bilhão de tonelada, que é um excesso monstruoso. E nós não estamos vendo ações concretas para buscar a redução desse excesso de capacidade. O que fazer, né? Nós tivemos, no final dos anos 90, uma ação liderada pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que promoveu discussões com relação ao excesso de capacidade e tivemos soluções que trouxeram alguma redução naquela época. E lembrando que naquela época a gente falava em 200 milhões de toneladas, e não o triplo como é hoje. Então, eu acho que uma discussão a nível de OCDE é extremamente importante. Um outro ponto é uma consciência brasileira e do governo brasileiro de que nós temos que atuar a nível de mercado internacional com relações equilibradas de comércio, com comércio leal, tá? Tanto para exportação quanto para importação, tá? Nós, por exemplo, somos um país que exportamos imposto, tá? E nós, no negócio do aço, já trabalhamos intensamente há anos
naquela questão do reintegra. Tá? Nas nossas exportações, vai embutido 7% de impostos que nós estamos exportando. Na verdade, a gente exporta e arca com ele, né? Porque o custo final fica nas nossas empresas. Então, a questão das relações de comércio são extremamente importantes. Tá? Um terceiro ponto que nós temos que trabalhar intensamente, e estamos fazendo, é a busca permanente diária do ganho de competitividade nas nossas empresas, buscando atualização tecnológica, uma série de ações de redução de custo, de melhoria operacional, e isso todas as empresas estão fazendo, porque, inclusive, é um fator de sobrevivência para nós. E o quarto trabalho também que está em curso, e é um trabalho de longo prazo, é com relação ao custo Brasil. 1,5 trilhão de reais ano impactando as empresas brasileiras é um patamar muito elevado. Tá? E no custo Brasil, que tem uma série de ações, uma delas, que é a reforma tributária, cujas discussões já estão bastante avançadas, né, pode trazer, inclusive, um ganho mais imediato. Tá? Nós estamos hoje com a perspectiva de haver uma votação a nível de Senado, né, com relação à reforma tributária, que é uma perspectiva muito positiva. Né? E o Gustavo deu um exemplo aí, comparando o que é o investimento das empresas nos temas tributários, comparando o Brasil e os Estados Unidos. Nós precisamos simplificar as questões tributárias no Brasil, equilibrar a carga tributária, que hoje onera fortemente a indústria contribui com mais de 40%. Então, com essas 4 ações, nós vamos ter condição de criar um cenário competitivo para as exportações brasileiras, que são um negócio de todas as nossas empresas. Eu acho que todos os 4 colocaram a questão relacionada à competitividade. E o Sérgio traz um comentário ou uma volta ao passado aí em relação ao que seria o excesso de capacidade especificamente. Né? E quando você fala da OCDE, Sérgio, eu me lembro do plano da Avion, que foi feito para reduzir capacidade. Porque com esse volume de 560 milhões de toneladas, quer dizer, como é que você enxuga isso? As economias ao redor do mundo teriam que ter crescimentos excepcionais para poder gradativamente enxugar o que a gente sabe que não vai acontecer no curto prazo. Então, como diz aí o Gustavo, o CDE, Sérgio, alguma coisa de forma mais objetiva, mais contundente, terá que ser feito para poder, de fato, reduzir esse brutal excesso de capacidade que nós temos no mundo. Bom, um outro ponto para a gente trazer aqui, também polêmico, eu diria o seguinte: considerando que a América do Sul, e a gente já falou a respeito disso aqui, é a única região que não adotou medida extraordinária de proteção a seus mercados, né? Vimos lá os Estados Unidos, Trump 232, União Europeia, a América do Sul está ali aberta. Né? Vocês entendem ou defendem a adoção de alguma medida extraordinária? Vocês defendem uma salvaguarda para o Brasil? E eu começaria com o Gustavo. Obrigado, Marco. De forma alguma. Tá? De forma alguma a gente defende salvaguarda. Né? A gente defende que a gente tenha condição de competir num cenário global como produtores de qualquer outro país. Né? Acho que foi bem lembrado aqui, por exemplo, essa questão do reintegra. Né? Talvez a gente seja o único aço produzido no mundo que tem bolso. Né? Porque cada aço que a gente coloca ali no navio para exportar, dentro do bolso lá vai um pacotinho de 7% de resíduo tributário, que é acumulado durante todos os processos de compra e vender matéria-prima. Né? Então, a pergunta, assim, algum cliente nosso no exterior está disposto a pagar 7% a mais pelos resíduos tributários que são gerados em todo um processo produtivo? Então, quando a gente fala do reintegra, eu acho que o Sérgio lembrou muito bem desse tema, né? Seria uma forma de curto prazo da gente colocar a indústria de aço brasileira numa condição de competir de igual para igual. Né? Mas também acho que o Marcelo foi feliz quando ele lembrou assim, que a indústria brasileira ela compete de igual para igual com qualquer outra indústria do mundo. Né? A gente mede detalhadamente a nossa competitividade dentro dos muros das nossas plantas, né? E a gente não tem dúvida nenhuma que, se houver condições isonômicas de competitividade, a gente pode competir com qualquer aço produzido em qualquer país do mundo. Né? Então, quanto a isso, eu estou absolutamente tranquilo. Então, acho que nós temos que buscar isso. Né? Buscar a redução do custo do Brasil, buscar competitividade. Agora, uma salvaguarda, no meu ponto de vista, ela é um tema que deveria estar fora de debate. Tá? Ok, Gustavo. Na sequência aqui, Frederico.
Não, concordo. Eu acho que nós não temos necessidade de nenhuma medida extraordinária. É uma indústria competitiva. Eu acho que a palavra que surgiu aqui, com a qual eu resumo, seria realmente a isonomia. A grande preocupação que a gente tem, que eu acho que a indústria tem, é que nós estamos num mercado que está se protegendo, né, com medidas, às vezes, excepcionais. Essas que a gente não é favorável estão acontecendo em alguns mercados. E o Brasil, o que a gente quer, o que eu acho que a gente precisa é que as regras da OMC sejam seguidas. Então, ou seja, se existem práticas desleais segundo a OMC, que essas práticas sejam combatidas, que medidas sejam tomadas. Nós só precisamos disso. Isso sendo feito, nós sabemos competir muito bem. E aí eu faço um parênteses, que esse é um assunto que às vezes preocupa, que ao mesmo tempo que você tem praticamente todos os países, mostrou aqui o gráfico, fica claro, você vê o mundo todo se protegendo, ao mesmo tempo que a gente tem todos os países se fechando, se protegendo de alguma forma desse excesso de capacidade, a gente não pode ter no Brasil medidas, né, apareceu o assunto aqui, medidas que tecnicamente são aprovadas, necessidade de aplicação de medidas, por exemplo, antidumping, e por algum recurso, né, o interesse público, ou o que quer que seja, que essas medidas tecnicamente necessárias, comprovadamente necessárias, sejam minimizadas por questões de interesse público ou qualquer coisa que valha. Então, não sejamos ingênuos, esse mercado é difícil, existe excesso de capacidade, China não é economia de mercado, então, assim, é necessário seguir as regras do OMC para que quem jogue o jogo limpo esteja no que a gente chama, né, no playing field, nos mesmos patamares isonômicos de competição. Obrigado, Federico. Marcelo. Sí, no, muy alineado a lo ya comentado por Federico y Gustavo. Isonomía es el tema fundamental. Hay que ser en esto técnico y garantir reglas de competitividad que sean justas, equilibradas. Entonces ahí hay que tirar cualquier... En esto falo ser técnico porque esto es demostrable, esto se verifica, esto... Claramente, cuando vos se compite contra países que exportan, subsidiando energía, investimentos, costos laborales y demás, entrar en un campo de juego la gente con 11 y los otros con 15. Entonces, eso es absolutamente desleal. Eso tiene que ser claramente combatido y tiene que ser defendido, porque la base de la defensa da industrialização do país. Perfeito. Eu acho que agora teríamos o Sérgio, né? Marco, esse tema já foi bem explorado aqui, né? E na essência, o que nós temos que buscar, né, é o equilíbrio nas relações comerciais. Nós somos totalmente contrários a qualquer tipo de protecionismo, né? Nós defendemos o liberalismo econômico e relações equilibradas de mercado. É importante que cada vez mais o comércio internacional seja intensificado. Porque se nós tivermos um comércio com práticas leais e cada vez mais intenso, vai poder levar de um país para outros ganhos de competitividade e de redução de custo para toda a sociedade, contribuindo para um bem-estar maior das pessoas. Agora, a grande reflexão que nós temos que ter nesse cenário atual que nós estamos vivenciando, e que inclusive eu já comentei aqui, né, é a reflexão seguinte: o Brasil não pode ser um país liberal em termos comerciais num mundo protecionista. O Brasil tem que atuar acompanhando as ações dos demais países. Ok. Bom, eu queria colocar uma... Eu entendo que seria talvez a última pergunta antes das considerações finais de todos vocês. E nós, infelizmente, eu tenho mais umas 6 questões que chegam aqui pelo WhatsApp e nós nos comprometemos a responder a todas essas perguntas que foram colocadas. Mas eu queria fazer uma provocação final aqui ao Marcelo, ao Gustavo, ao Sérgio e ao Frederico, que é a seguinte: inflação persistente, juros em alta, crédito mais caro, desarranjo nas contas públicas, crise hídrica, crise institucional e tensão política, e o setor alterou a sua previsão de crescimento do consumo aparente em 2021 de 5,8% para 15% e de 15% para 24%. Vocês continuam otimistas e por quê? Começo pelo Sérgio. Marco, nós temos, né, na indústria do aço uma tradição de enfrentar desafios.
E, ao longo da nossa história aqui no Brasil, nós enfrentamos desafios imensos, tá? E temos muitos desafios a enfrentar, tá? O ano de 2021, como já foi bastante comentado aqui, segue com uma dobradinha extremamente importante, um crescimento econômico acima de 5%, um crescimento do consumo aparente superior a 24%. Tá? Na minha visão, nós teremos um 2002, evidentemente, com uma desaceleração do ritmo de crescimento econômico, tá? E, consequentemente, teremos seu impacto no nosso negócio. Tá? Mas eu estou otimista com relação aos anos, não só 2022, mas aos anos daqui para frente. Nós temos, foi comentado aqui hoje na abertura pelo ministro Tarcísio Freitas, né? Nós já temos um estoque, tá, de decisões tomadas, de contratos assinados no campo da infraestrutura, que são processos e projetos de longo prazo e que vão se materializando ao longo dos próximos 2, 3, 4 anos, que vão trazer um impulso importante para a economia brasileira. Nós temos aí, por exemplo, no caso da indústria automotiva, nós temos uma demanda reprimida. Tá? Hoje, muitos modelos, se a gente for comprar, não tem para entregar. E nos fala o seguinte, vai ser entregue no ano que vem, não tem para entregar esse ano. Tá? Então, é uma demanda reprimida que vai passar para 2022. 2022, sem dúvida, é um ano eleitoral. Tá? Mas, na verdade, o processo eleitoral no Brasil já começou no dia 1º de janeiro de 2021. Então, é um processo que vai levar praticamente 2 anos. Tá? Então, eu acredito que nós vamos atravessar um ano de 2021 de crescimento econômico, tá? Sem dúvida menor do que o registrado esse ano, tá? Até porque a base de comparação será outra, né? Vai comparar com o ano de 2021, que é um ano de forte crescimento econômico, e nós, do negócio aço, vamos acompanhar esse crescimento, garantindo sempre o abastecimento na qualidade e nas quantidades desejadas, né? E também atuando em termos de exportação, né? Que, no caso da Uzi Minas, historicamente, nós somos uma empresa focada no mercado interno, onde nós colocamos 80% dos nossos negócios, né, e 20% a exportação. Esse ano, em função da prioridade que nós demos ao mercado interno, esse nível exportado ficou abaixo de 10%. Mas eu estou confiante, Marco. Marcelo. Sí, respuesta sí. La gente es optimista. Yo creo que nosotros, en general, somos un sector 124 kilos por habitante por año, era algo que ni imaginábamos 2 años. También, muchos pueden hablar de recuperación, sí, más hay que recuperar. Entonces, o país tiene un potencial extraordinario. Entre la nosa, la industria, entre la nona do mundo, está entre las 10 mayores economías do mundo, es 9, 10, 11. Estamos hablando de un país de 200 millones de habitantes, dimensiones continentais. Você vê coisas do Brasil que impactam e arrepiam a pele. O que é capaz de fazer, proyectos industriales, envergaduras que tem, realmente es extraordinario. La red de energía renovable que tiene el país, una matriz energética y una cantidad, y cómo creció en los últimos años, más de 70.000 kilómetros de redes. Ontem escuchamos un funcionario del área de ANEL, director, que realmente mostraba cómo creció el país en materia de infraestructura. Entonces, la inflación, la crisis energética, más que son desafíos que el país está preparado, es un país de instituciones fuertes. El país está preparado para enfrentar con un optimismo moderado, más optimismo al fin, porque hay mucho por hacer y ten reservas, ten condiciones, ten la capacidad estructural para soportar estos desafíos con un proyecto de largo plazo. Entonces, la gente es optimista. Perfeito. Frederico. Ok, vamos lá. Ô Marco, a hora que você fez a introdução, né, e colocou realmente o cenário, inflação, a crise hídrica, realmente a gente percebe que os desafios que estão... As coisas que estão acontecendo se tornam mais desafiantes que elas eram, eu diria, 1 mês e meio ou 2 meses atrás. Então, se você perguntar, você continua confiante, continua otimista? A resposta é sim. A resposta é sim, mas num cenário mais desafiador do que a gente previa há alguns meses, né? E aí você fala, mas então por que a resposta é sim? E aí eu acho que os colegas abordaram, e eu vou repetir alguns pontos, né? Eu acho que o primeiro é que a gente pode ver os 100 quilos por habitante como o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Esse é um país que claramente tem potencial de multiplicar por 3 o consumo de aço.
Isso é uma oportunidade que poucos países têm. São 200 milhões de habitantes, a superfície que nós temos, recurso natural nós temos, energia nós temos, a base energética é melhor do que a média. Então, assim, por um lado, é o copo meio vazio, que é um consumo baixo, e há muito tempo, eu acho que eu estou há 25 anos no setor do aço, a gente vem falando isso há 25 anos, pô, vai crescer, agora cresce, precisamos crescer, mas isso vai acontecendo, esse ano já é 20%, então eu acho que o primeiro motivo que, apesar de todo o cenário desafiador, me faz ser otimista é que esse crescimento tem que vir e talvez ele venha. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu colocaria é a resiliência dessa indústria, né? Eu acho que a gente, aí, há pouco mais de um ano atrás, não sabia se o mundo ia acabar, não sabia se ia continuar operando as plantas, não sabia se ia ter demanda no dia seguinte, né? Também foi comentado aqui, alto forno não desliga da tomada, então, assim, quantas reuniões nós lá da Peram fizemos, uma equipe que trabalhou toda muito junto ali, para ou não para o alto forno, né? E aí, assim, a hora que você vê que hoje, né, rapidinho já estava tudo rodando ao máximo, como eu disse, exportamos para não ter que parar, a hora você vê o segundo motivo que me torna otimista, que é uma indústria extremamente resiliente, né? O tanto de crise que a gente viveu, se olhar para cá, né, comentou-se da segunda década do século XXI, gente, recessão em 2015, 16, depois vem pandemia, agora vamos, crise hídrica, então, assim, é uma indústria que é ágil, que ela sabe atuar, as nossas equipes são engajadas, motivadas, vestem a camisa, têm orgulho das empresas e do país. Então, eu acho que esse seria o segundo motivo que eu continuo otimista. O terceiro motivo é que a gente acredita que as medidas serão tomadas, né? O país vai atuar no custo Brasil. A gente vê coisas acontecendo, né? Realmente a apresentação do ministro Tarcísio ali dá uma luz. Eu acho que a gente vê que as coisas estão acontecendo. Então, se juntar esses três fatores, o copo meio cheio, né? Que o Brasil tem um enorme potencial de crescimento numa indústria que já é a nona do mundo, ou seja, uma indústria que a gente tem como continuar crescendo. Você vê que tem muito mais coisa boa do que ruim nesse aspecto. Somada a essa resiliência que essa indústria tem e uma crença nossa de que a direção é conhecida e que as ações serão tomadas para que o país melhore, é que me faz ainda ser otimista. Um pouquinho menos do que há 2 ou 3 meses, mas ainda estou otimista para o ano que vem e para os anos que virão. Muito obrigado, Frederico. Gustavo? Não, mas eu estou absolutamente otimista, energizado e sentindo preparado para enfrentar os desafios que vem pela frente, e tenho absoluta certeza de que toda a equipe da Gerdau está da mesma forma. Tá? Eu acho que na visão de mundo, certamente os próximos 10 anos da indústria do aço vão ser melhores do que os últimos 10. Né? Onde a gente observa as variáveis que estão acontecendo no mundo, as grandes mudanças, vai ser um ciclo muito mais positivo para nós do que foi nos últimos 10. Isso me faz ficar muito, muito animado e muito otimista. O Brasil está andando para frente, né? Às vezes a gente tem vontade que ande mais rápido, mas está andando. Né? Isso também me faz ficar muito otimista. E o que me faz ficar muito otimista também assim, é a capacidade que a gente tem dentro de casa de fazer as transformações. Né? Olhando do nosso lado, dentro da Gerdau, se quiser ter uma visão mais financeira para aqueles que gostam, né? A busca nossa de eficiência, de criação de oportunidades, a gente evoluir, tem sido incríveis nos últimos anos. Né? Só de SG&A na nossa empresa, nós tiramos R$1 bilhão por ano, tornamos uma empresa mais simples, mais ágil. Nós temos operações de negócio hoje que estão todas trabalhando em metodologias ágeis e squads de geração de valor, como se fosse uma startup. Então, isso tem trazido assim, novas perspectivas junto aos nossos clientes, novas formas de avançar, a capacidade de atrair e reter pessoas. Então, assim, o potencial que nós temos interno nas nossas pessoas para realizar feitos incríveis, ele só cresce. Tá? Então, estou absolutamente assim, otimista com a capacidade nossa de transformação, a capacidade nossa como empresa, como setor. Né? Então, tem muitas variáveis que a gente controla e, certamente, as que a gente controla, a gente vai buscar as oportunidades que estão aí para todos os lados. Tá? Muito bom, Gustavo. Eu costumo brincar quando sento com os meus amigos e colegas da Coalizão Indústria, temos reuniões semanais, né, e a percepção de cada um dos segmentos, são 14 segmentos que compõem a Coalizão Indústria, automotivo, máquina, equipamento, texto, farmacêutico, brinquedo, eletrônico, enfim, é uma diversidade com uma representação aí em torno de 40%, 40%, 43% do PIB da indústria. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, olhando para aquela correlação PIB, consumo de aço, desenvolvimento econômico, né? Eu costumo brincar com os meus amigos e digo, para onde é que está indo o nosso aço? Né? O aço está indo para onde esse aço? Né? Então, eu comungo também aí desse otimismo que foi colocado aqui.
Nós estamos nos aproximando aqui já do final do painel e aqui entramos na parte em que cada participante nosso aqui do nosso painel traria as suas considerações finais. Eu vou pedir, no limite de 5 minutos, que tragam, vamos dizer assim, na visão de vocês, o que seria efetivamente a prioridade, ou as prioridades do setor, ou as preocupações do setor, e uma visão, já falamos um pouco disso agora nessa questão, mas essa visão de vocês em relação aqui ao que seria o futuro. E eu começo aqui, então, com o Marcelo. Okay. Acho que temas centrales, acho que vimos el panel de sustentabilidad, me pareció extraordinaria las experiencias compartidas, cómo la industria tiene que reenfocarse, porque el tema de decarbonización es sin duda lo que es corto, medio y largo plazo. O sea, yo diría que la agenda de decarbonización, y nos en el documento que hemos emitido con el Instituto, estoy orgulloso de ese documento porque realmente debe la contribución de todos nuestros directores industriales, de todas las operaciones, y fue feito con fuerte foco para colocar en forma concreta la sumatoria de iniciativas que nos estamos visando a futuro. Y ahí es importante integrar toda la cadena de valor, desde el fornecimiento de materias primas de todo tipo, porque acá hay que ver escopo 1, 2, 3, sin entrar en el tecnicismo, lo que significa toda la cadena de valor tiene que contribuir para la reducción de CO2. Nos hemos firmado, está asignado recientemente un MOU con Avale para el desenvolvimiento de tecnologías de alimentación, de carga metálica en los altos fornos. Una prueba, son patentes de Avale, y nos hemos colocado nuestros altos fornos a disposición para hacer. Hemos feito ya dos pruebas industriales y somos optimistas. Falta mucho por avanzar ainda, mas eso permitiría comenzar a reducir el impacto. El tema del gas es significativo e importante. Nos tenemos en una de nuestras operaciones industriales, en uno de los altos fornos en las Américas, particularmente en Argentina, donde hay disponibilidad de gas natural, costo competitivo, inyectamos el 20% de los combustibles como gas natural. Y es uno de los fornos, en términos de combustible, realmente más eficiente de la industria. Inyectamos más de 100 kilos. Y todos nos en la industria en Brasil sabemos cómo aplicar la tecnología de gas. Esto permitiría reducir sensiblemente también el impacto de CO2. Por eso es importante viabilizar el gas natural como vía, como camino. Entonces, la agenda, el uso de biocombustibles, briquetas autorreductoras, coinyección de carbono por las ventaneras de los fornos con biocombustibles, en fin. Aço Verde Brasil mostró claramente cómo con iniciativas se puede desenvolver con un proyecto a largo plazo, una industria neutra en términos de carbono. Algo que ese es el principal desafío que nos tenemos para frente. Aplicar tecnología, falta mucho, Benjamín fue muy claro en lo que él expuso, que hay desenvolvimiento. Nos tenemos una compañía de grupo que tenemos patente para producción con reducción directa de, digamos, la materia prima para fornos eléctricos. En nuestras operaciones en México que son con reducción directa, y tenemos esa patente que es HYL, uno de los procesos de reducción directa con gas natural. Tenemos Carbon Capture, y de ahí el CO2 lo comercializamos a una compañía de refrescos. Nos tenemos la tecnología, una de las compañías de nuestro grupo está desenvolviendo tecnología de reducción de hidrógeno en algunas instalaciones industriales en Europa, y el Carbon Capture y el Carbon Storage son alternativas claramente posibles. Benjamín comentó algunos casos y no estamos en análisis de esa tecnología. Falta ainda mucho por desenvolver. Son tecnologías que están en un grado de maturidad incipiente, digamos. Y en todo esto es fundamental trabajar mucho, no solo el sector privado, sino también el sector público, para crear el ambiente, el clima de negocio, financiamiento y políticas que permitan mantener en el largo plazo. Y complementar con esto, quiero decir, esto fundamentalmente esto va a mejorar intensa y profundamente nuestra integración con las comunidades en las cuales operamos. Nos tenemos que ser bons vecinos. Cada vez tenemos que tener más sensibilidad por el impacto, el footprint que nos imprimimos en la industria do aço, y tenemos que ser extremadamente sensibles en el desenvolver comprometidamente estas tecnologías para
ser vecinos, digamos, más amigables en todas nuestras comunidades. Y el enorme desafío de los recursos humanos, porque hacer ASO con menor intensidad de dióxido de carbono requiere una transformación de la calidad de la formación y la readecuación de nuestro nivel técnico de conocimiento de los recursos humanos, que realmente es un desafío significativo para el futuro de la industria. Obrigado, Marcelo. Frederico. Vamos lá. Eu colocaria 3 desafios principais. O primeiro dele são as 3 letrinhas, né, o ESG. Ali dentro do E, eu acho que o painel anterior falou bastante, e o Marcelo já abordou também. Eu acho que a gente tem uma parte da descarbonização forte a ser feita, né? Nós também temos uma matriz 100% de carvão vegetal, então no alto forno nosso problema está, entre aspas, equacionado, mas a gente tem toda uma parte da energia que a gente precisa reduzir o CO2 da nossa energia, e tem também os escopos dos nossos fornecedores. Eu acho que esse é um desafio que nós teremos para os próximos anos. Eu brinco com a minha turma lá, minha equipe já deve ter me ouvido falar isso várias vezes. Eu acho que metade do meu dia, pelo menos, está com essas 3 letrinhas aí, o ESG, né? No S, eu acho que um desafio enorme de diversidade, isso apareceu aqui hoje também. Eu acho que o setor, cada um de nós está fazendo, a gente vê publicando, mas a gente ainda tem um grande caminho a percorrer para ter uma diversidade em todos os âmbitos, né? Diversidade de gênero, de orientação sexual, raça, de tudo que a gente pode fazer. Eu acho que esse é um outro desafio dentro do ESG. Governança, temos os nossos desafios, mas eu diria que as 2 primeiras letrinhas têm tomado, nos últimos meses e anos, têm tomado mais tempo da gente aí. Então, o primeiro seria o ESG. O segundo desafio que eu colocaria para a indústria está ligado à competitividade. E aí dentro eu faria 2 subcapítulos aí, né? Eu acho que tem a competitividade dentro dos muros, ou seja, nós temos que ser empresas competitivas, queiramos ou não, estamos no setor de commodity, nós temos concorrência do mundo inteiro, como já foi falado, a importação entra, a gente exporta para competir fora, então, assim, nós temos que ser competitivos através da inovação, através da eficiência, através dos benchmarks. São empresas, como eu também já mencionei, que têm operações fora do país para a gente comparar, tem operações no país para a gente comparar, então a gente tem que tirar o melhor e ter certeza de que a gente está entre os melhores para sobreviver, já que existe um grande excesso de capacidade. Então, eu falei, né, competitividade, eu faria 2 subitens. O primeiro é dentro dos muros, e o segundo é para fora, né? A hora que a gente fala do custo Brasil, realmente não adianta a gente ser competitivo se a hora que atravessa o portão da empresa você começa a ter toda uma carga tributária que não te ajuda, uma logística que não funciona, uma crise atrás da outra, uma greve de caminhões, um troço, todo dia tem uma coisa. Então, eu acho que eu dividiria essa competitividade intramuros e fora dos muros. E no capítulo, o terceiro item dos 3 que eu comentei, para mim seria o desenvolvimento, e eu resumiria em consumo de aço. E aí, de novo, eu gostaria de falar de 2, porque a gente falou bastante do fora dos muros, né? Ou seja, se o PIB crescer, se o consumo per capita de aço aumentar, a gente já vai surfar nessa onda, mas eu falo para dentro dos muros também. Eu acho que a gente tem um trabalho de inovação, de desenvolvimento de novos produtos, de desenvolvimento de novas aplicações para os produtos que nós temos. E eu acho que no setor de óleo e gás, a mobilidade elétrica, né, os carros elétricos vão trazer novas aplicações de aço. Então, além do desenvolvimento para o crescimento do consumo aparente de aço, eu acho que a gente tem também um trabalho de inovação que cada uma de nossas empresas tem que fazer para aproveitar não só os setores que o Brasil já é líder, já é campeão, o agronegócio que foi citado é um dele, desenvolvendo aplicações e aumento de consumo nesses produtos, mas também em outros mercados que vão aparecer, né? Eu acho que a gente tem uma série de aplicações que a gente tem volumes grandes de aço hoje que praticamente não existiam há algumas décadas, né? A energia eólica é uma delas, e citaríamos várias outras, o pré-sal é outras, que há 2, 3 décadas praticamente não existia exploração tão profunda. Então, eu queria lembrar desse lado da inovação, ou seja, intramuros, que a gente pode desenvolver para fomentar e ajudar nesse desenvolvimento econômico que vai levar esse consumo de 100 para 200 mais rápido do que a gente espera. Aí. Obrigado, Frederico. Gustavo. Marco, eu não poderia, assim, passar uma mensagem final sem, eu acho que despir, assim, do papel de CEO da Gerdau e me colocar, assim, num papel de ser humano, né? Para dizer que eu sou muito grato pelo fato de eu estar aqui hoje com saúde, com segurança, né? Eu gostaria de me solidarizar aqui com as famílias de milhares de brasileiros que perderam a vida durante essa pandemia, né? E dizer para aquelas e aqueles que estão nos ouvindo agora, né, que
tiveram dificuldade de passar por esse momento, assim, que fica aqui meus pensamentos positivos para que possam sair dessa situação o mais rápido possível. Então, queria, como ser humano aqui, fazer um agradecimento pelo fato de eu estar aqui agora, de a gente estar podendo vencer esse momento tão difícil, né? Queria dizer também, assim, que me toca muito o tema social dentro da agenda ESG. Eu gostaria muito, assim, de ver nos próximos anos a gente fazer uma mobilização maior no setor para que a gente possa impactar de forma positiva as vidas de milhares de brasileiras e brasileiros que vivem em condições inaceitáveis, né? No momento em que a gente está avançando em outras agendas, eu acho que essa é uma agenda que a gente tem que puxar junto, a gente pode fazer mais, né? Então, gostaria muito assim, que no futuro a gente pudesse, quem sabe, poder trazer esse tema e a gente criar debates mais profundos para que a gente possa impactar ainda mais positivamente a vida da sociedade brasileira. Eu queria também fazer um agradecimento muito especial aos nossos clientes, com os quais a gente esteve muito próximo durante toda a pandemia, toda a dificuldade, né? Encontramos soluções em conjunto. Certamente nos fortalecemos assim nos laços que permitirão a gente continuar avançando ao longo dos próximos 120 anos da Gerdau. Lembrando que em janeiro desse ano a gente completou 120 anos e foram os nossos clientes que nos permitiram estar aqui hoje. E, por fim, eu queria fazer um agradecimento muito especial a todos os colaboradores da Gerdau, que conseguiram, em conjunto, buscar soluções muito diferenciadas para os problemas que a gente enfrentou. Os colaboradores da Gerdau são os grandes protagonistas da empresa. Eu não poderia encerrar aqui a minha parte sem fazer um agradecimento de coração assim, a todos eles, que certamente fizeram o seu máximo e colocaram um nível enorme de dedicação para nos permitir chegar aqui hoje, tá? É isso. Ok, obrigado, Gustavo. Sérgio. Marco, o grande desafio nosso para as próximas décadas, na minha visão, tá, é estar ligado às pessoas. Porque tudo que nós fazemos, toda a economia, toda a política, no mundo inteiro, tudo gira em torno das pessoas. Tá? E o grande desafio nosso nas próximas décadas é preservar a vida, a saúde e o bem-estar das pessoas. Nós, nesse ano de 2020 e também em 2021, nós enfrentamos na história da humanidade o maior problema que nós já enfrentamos em todas as épocas, que é a pandemia. A pandemia ceifou no mundo inteiro milhões de vidas, né? E aqui eu me uno ao Gustavo nos comentários dele, né? Com relação a todo esse sofrimento, né, que foi levado a pessoas no mundo inteiro. Tá? E a pandemia ainda vai, de certa forma, nos acompanhar por muitos e muitos anos. Espero eu que tenhamos cada vez mecanismos mais eficazes, né? Um deles é a vacina, que está extremamente eficaz, mas os tratamentos também são importantes e desejáveis. Tá? Um outro grande desafio é das mudanças climáticas, que já são uma realidade, e uma realidade irreversível. E o mundo está preocupado com as mudanças climáticas, porque também vai impactar a vida das pessoas. Tá? E já existem compromissos para 2030 e chegarmos em 2050 num mundo em que tenhamos a neutralidade da emissão de carbono, de CO2. Tá? Já existem compromissos. E a indústria do aço, nessa década que nós já estamos vivendo, ela vai ver uma grande movimentação de desenvolvimento tecnológico, buscando a criação de tecnologias viáveis, disruptivas, que cada vez mais venham a contribuir para a redução das emissões de CO2 na indústria do aço. E nós vamos verificar nos anos 30, na próxima década, né, o momento da implantação dessas tecnologias. E se a gente olha a história dos nossos negócios, do mundo do aço, né, no século XX, nós tivemos duas grandes disrupções no mundo do aço. A primeira delas foi na década de 50, com o advento do processo LD, que mudou radicalmente a produção de aço líquido. E no final dos anos 60, anos 70, foi o lingotamento contínuo, que mudou a forma de nós transformarmos o aço líquido
em placa, em um produto sólido. A partir daí, nos últimos 50 anos, nós não tivemos nenhuma tecnologia disruptiva. Tivemos melhorias importantes, avanços importantes, mas tecnologia que realmente encerra o ciclo de um processo e começa outro, nós não tivemos. E na década de 30 do século XXI, nós vamos ter a oportunidade de ver a implantação de tecnologias disruptivas. Tá? Então, nós, da indústria do aço, temos desafios importantes a nível mundial, a nível brasileiro. Tá? É com muita alegria que a gente vê no Brasil uma empresa, a Aço Verde, né? Que já no seu nascimento já nasceu neutra em carbono. Isso traz uma alegria muito grande para nós, Silvia. E eu fiquei muito feliz ao ver a sua apresentação. E é um estímulo para todos nós. E nós, como indústria do aço, vamos caminhar nessa direção. Nós todos vamos chegar, nos anos 50, neutros em carbono. Tá? E, além desses importantes desafios estratégicos de longo prazo, né, temos importantes trabalhos a fazer, a grande maioria deles nós já abordamos aqui na nossa reunião de hoje, no depoimento de cada um dos nossos colegas, e em todo o trabalho que o Aço Brasil desenvolve de forma muito intensa e muito competente, né, no sentido da gente tornar cada vez mais a nossa indústria competitiva, contribuindo para um Brasil que venha a crescer. Gente, o Brasil precisa crescer e crescer muito. As nossas carências são muito grandes. O nosso potencial é muito grande. Né? Nós precisamos de agir. Nós precisamos de eliminar os nossos gargalos, né? E iniciar, sem dúvida, uma era de ouro para o Brasil. Por que não para os próximos 30 anos? Né? Então, Marcos, são os grandes desafios, né? Todos eles centrados em buscar um melhor bem-estar para o ser humano. Obrigado, gente. Obrigado, Sérgio. Bom, estamos aqui já realmente nos aproximando do final do nosso painel. Eu registrei aqui, ao longo desse bate-papo, e eu acho que foi realmente um bate-papo, que foi muito bom, muito positivo, eu registrei algumas colocações, algumas frases, alguns temas, que eu vou repassar muito rapidamente aqui, como, digamos, mensagens finais. Então, mercado abastecido, normalidade. Prioridade é o mercado interno. Problema não é a falta de oferta, é a falta de demanda. O mercado precisa crescer. Importação é a opção comercial e vem sendo utilizada normalmente ao longo dos anos. Não existe excepcionalidade no mercado que justifique a redução do imposto de importação de produtos siderúrgicos. Recuperação da competitividade sistêmica, prioridade absoluta, e aí a redução do custo Brasil, e eu reforço a prioridade para a indústria do aço e para a indústria como um todo da aprovação de uma reforma tributária ampla que acabe com a acumulatividade dos impostos e traga equilíbrio de carga intersetorial. Setor moderno e capacitado a atender em qualidade, em quantidade, qualquer demanda. Sustentabilidade, mudanças climáticas e ESG, agenda prioritária da nossa indústria. Otimismo em relação à economia e ao país. Eu queria dizer que foi um grande prazer estar com o Frederico, Sérgio, Gustavo e Marcelo. Encerrado o nosso painel, então. Agradecemos, então, aos debatedores desse painel e, em seguida, daremos início à sessão de encerramento do Congresso Aço Brasil 2021, onde ouviremos as palavras do senhor Marcos Eduardo Faraco, presidente do Conselho Diretor do Aço Brasil. Mais uma vez, cumprimento a todos que, nesta manhã, participaram conosco do Congresso Aço Brasil. Evento promovido, lembro, pelo Instituto Aço Brasil, e pela primeira vez 100% online. Espero que todos vocês tenham gostado, espero que as informações e os debates que aqui foram produzidos tenham enriquecido o seu dia a dia e espero que nós saiamos daqui com um debate mais maduro em relação aos desafios do nosso setor. Gostaria de aproveitar o momento, convidá-los para, em 2022, nos juntarmos mais uma vez para o Congresso Aço Brasil 2022, para que possamos seguir debatendo os desafios e a nossa agenda do setor. Muito obrigado pela agenda de hoje e desejo a todos um excelente dia. Obrigado.